Looney Tunes. Todos conhecemos a turma de personagens da Warner, mas antes deles teve uma primeira geração de Looney Tunes, bem diferentes de Pernalonga, Patolino e companhia. Os primeiros Looney Tunes, na verdade, foram criados por animadores que eram da Disney. Esse é o começo da história dos desenhos animados da Warner Bros. Em 1903, os irmãos Sam Warner e Albert Warner adquiriram um projetor de cinema e ganhavam dinheiro exibindo O Grande Roubo de Trem. 2 anos depois, o irmão Harry Warner se uniu a eles e os três montaram uma casa de cinema. Um quarto irmão Warner, o Jack, logo entrou a bordo do negócio também. Em 1922, eles registraram a marca Warner Brothers, empresa que foi formalmente fundada no ano seguinte. De exibidores, eles passaram a produzir filmes, competindo contra os peso-pesados First National, Paramount e MGM. Sam, sempre antenado nas novidades tecnológicas, encorajou os irmãos a investir em som. Esse investimento inicialmente deu muito prejuízo para os irmãos Warner, mas tudo mudou quando o estúdio deles lançou The Jazz Singer, ou O Cantor de Jazz, e conquistou o público com cenas do ator Al Johnson cantando e marcou o fim da era do cinema mudo. A Warner se firmou entre os grandes estúdios de cinema. De acordo com alguns historiadores, The Jazz Singer foi financiado em parte com a ajuda de Leon Schlesinger. Leon era dono da Pacific Title and Art, um estúdio que fazia os letreiros dos filmes mudos. Agora que filmes falados estavam ganhando terreno, Leon estava à procura de algum modo de lucrar com as mudanças na indústria. Ele avistou uma oportunidade quando assistiu a um curta experimental produzido pelos animadores Hugh Harman e Rudolph Eisen. Harman e Eisen foram animadores nos estúdios de Walt Disney, trabalhando nas Alice Comedies e nos curtas do Oswald, o Coelho Sortudo. A distribuição dos curtas de Oswald era administrada por Charles Mintz e George Winkler. Os dois tomaram para eles os direitos do Oswald e, pelas costas de Walt Disney, convenceram vários animadores a se unirem a eles em um novo estúdio, a Winkler Pictures, que passaria a produzir curtas do Oswald para a Universal. Harman e Eisen estavam entre os animadores que abandonaram Disney. Disney, por sua vez, se viu forçado a encontrar novos profissionais de animação e lançar um novo astro. Depois de um tempo trabalhando em curtas do Oswald na Winkler, Harman e Eisen tentaram passar a perna em Winkler e Mintz. Eles conversaram com os chefes da Universal, argumentando que Winkler e Mintz poderiam ser dispensados e que Harman e Eisen poderiam eles próprios produzirem os curtas do Oswald sem intermédio deles. A Universal acabou optando por encerrar o contrato com a Winkler Pictures e montaram um estúdio de animação próprio, chefiado pelo animador Walter Lantz. Lembra que falei tudo isso nos vídeos sobre Walter Lantz, né? Harman e Eisen, que há muito queriam ter um estúdio próprio, no desemprego decidiram botar em prática esses planos, montando o Harman Eisen. Os dois recrutaram outros animadores saídos da Disney, entre eles Isadore Freelang, que ganhou o apelido Freeze de Hugh Harman graças à sua semelhança a um personagem de quadrinhos dos anos 20. Ele acabaria usando o nome artístico Freeze Freelang. Ao lado de Freelang, Harman e Eisen montaram um curta animado que serviria como uma amostra de suas habilidades, incluindo o uso de som. Freelang também era músico e sabia sincronizar momentos cômicos com melodias. Uma ótima habilidade para aquele mundo pós-cinema mudo. O curta tinha o nome Bosco The Talk Ink Kid. Ele mostrava Rudolph Eisen desenhando com uma caneta tinteiro um personagem que ia na infeliz tradição do blackface. Esse tipo de caricatura racista ainda estava muito presente nas artes, inclusive também fazendo parte de The Jazz Singer. No curta, o personagem Bosco atende aos pedidos de Eisen de exibir suas habilidades na dança e no canto para fazer o público rir. Ao final, Bosco volta para o vidrinho de tinta, mas promete voltar. É bem parecido com os curtas que os irmãos Fleischer vinham fazendo.
Quando Leon Schlesinger assistiu a esse curta, ficou bem impressionado e logo organizou para se colocar como o produtor das animações da Harman Eisen e usou suas boas relações com Warner Brothers para fechar com o estúdio um contrato de distribuição. A Warner Brothers estava procurando por alguma coisa assim para se manter na frente da competição. A exigência da Warner para essas animações da Harman Eisen era a de que cada curta precisava ter alguma música de algum filme da Warner. A Warner, naquela altura, já estava começando a se tornar o gigante que conhecemos hoje e já havia comprado uma gravadora e 4 empresas dedicadas à distribuição de música e poderia lucrar muito com as vendas de discos e partituras. Ambos eram jeitos de ganhar dinheiro nos anos 30. Isso serviria para veicular o acervo da Warner, reaproveitar músicas feitas para filmes e também, daquele ponto em diante, desenho animado precisava ter música para ter alguma chance nos cinemas. Jazz Singer trouxe todo um interesse pelo som no cinema e, no campo da animação, ninguém aproveitou melhor essa novidade do que o antigo patrão de Harman Eisen, Walt Disney. Ele lançou Steamboat Willie, cujo uso de som sincronizado fez de seu protagonista, Mickey Mouse, o maior astro dos desenhos animados. Os estúdios Disney também estavam aproveitando o uso de som em uma série de curtas chamada Silly Symphonies, ou Sinfonias Tolas, que eram animações baseadas em música. Para a série de curtas que Harman Eisen ficaram encarregados de fazer para a Warner, os dois vieram com um nome claramente inspirado em Silly Symphonies, Looney Tunes, que pode ser traduzido como músicas doidas ou lunáticas. Em maio de 1930, foi lançado Sinking in the Bathtub, o primeiro desenho da série Looney Tunes, estrelado por Bosko, o que faz dele o primeiro personagem da turma Looney Tunes. O título era uma referência a uma canção do filme The Show of Shows da Warner. A Warner pediu para que o Bosko fosse desenhado de uma maneira mais próxima da do Mickey, algo não tão instantaneamente reconhecível como uma caricatura racista de um ser humano. Não por questões de respeito básico, apenas preocupações comerciais de encontrarem seu próprio Mickey. No curta, Bosko aparece com o seu equivalente da Minnie, a Honey. Mais tarde ele também ganharia um cachorro meio Pluto, chamado Bruno. Bosko também inaugurou a tradição dos Looney Tunes de encerrarem os desenhos dizendo: "Isso é tudo, pessoal". Sinking in the Bathtub reciclava cenas de um curta do Oswald, chamado Bright Lights, no qual Harman Eisen trabalharam. Harman Eisen nunca encontraram um estilo próprio, sempre tentando imitar a Disney. Walt Disney tentava fazer algo diferente a cada novo desenho animado, enquanto na Harman Eisen tentavam apenas copiá-lo e estabelecer fórmulas a serem seguidas em todos os curtas. Várias gags eram repetidas entre um curta e outro. Segundo o animador Jack Zender, Hugh Harman costumava sempre dar como exemplo alguma cena do curta mais recente do Mickey, recomendando irem até o cinema e depois voltarem para o estúdio para animarem o Bosko fazendo a mesma coisa. Bosko nunca foi uma estrela no mesmo nível do Mickey. E quem foi, né? Mas seus curtas eram razoavelmente populares, o suficiente para Warner encomendar com a Harman Eisen uma nova série de curtas. Para essa segunda série, os dois arrumaram outro título que remetia a Silly Symphonies, Merry Melodies, algo como Melodias Alegres. Os curtas Merry Melodies eram mais parecidos com as Silly Symphonies, porque também eram animações em que a música era o principal. No caso, sempre aproveitando o acervo da Warner. Apesar dos nomes de Hugh Harman e Rudolph Eisen aparecerem sempre juntos nos créditos, na verdade cada um passou a cuidar de uma série. Hugh Harman com Bosko nos Looney Tunes e Rudolph Eisen supervisionando Merry Melodies. Dentro dos Merry Melodies tentaram lançar alguns novos personagens, cópias bem descaradas do Mickey.
A raposa Foxy tem a honra de ser o primeiro personagem animado criado na Warner, já que Bosco existia antes da Harman-Eisen começar os Looney Tunes. Foxy apareceu pela primeira vez em 1931 no curta Lady Play Your Mandolin. Ele ainda estrelou mais 2 curtas. Um deles, Smile, Darnia, Smile, era uma cópia de Trolling Troubles, estrelado pelo Coelho Oswald. Foxy foi logo substituído pelo porquinho Pig, que não preciso nem falar, né? Pig também não durou muito tempo em serviço. Em seus curtas, a Harman-Eisen parece ter trocado a referência da Disney pelos irmãos Fleischer. Pelo menos eu tenho essa impressão vendo You Don't Know What You're Doing, no qual Pig vai para uma casa noturna bem surreal e toca com uma banda de jazz. Mais tarde ainda teria um outro personagem chamado Pig, e esses 2 Pigs podem ser considerados protótipos de um outro porquinho que deu muito mais certo nos Looney Tunes, do qual falaremos em outro vídeo mais pra frente. Harman-Eisen queriam tanto ser como Walt Disney que também tinham uma semelhança em outra área. Uma constante disputa com quem botava dinheiro nas produções por uma fatia maior dos lucros. Hugh Harman, principalmente, tinha brigas frequentes com Leon Schlesinger. Isso, inevitavelmente, levou à separação entre Schlesinger e a Harman-Eisen. Os 2 animadores parecem ter aprendido com aquele caso do Walt Disney ter perdido o Oswald, porque eles tomaram todas as precauções para que os personagens que eles criaram dentro das séries Looney Tunes e Merrie Melodies fossem deles. Quando encerraram a parceria com Warner, eles levaram com eles o Foxy, o Pig e o Bosco. Desses, apenas o Bosco seria reaproveitado no novo estúdio com o qual fechariam um acordo, a MGM. Lá, eles lançaram a série Happy Harmonies, também parecido com Silly Symphonies, né? Bosco estrelou 2 curtas com seu design da época dos Looney Tunes, antes de ser redesenhado, voltando a ser uma caricatura racista, talvez ainda mais evidente desta vez. Ao todo foram 7 os curtas do Bosco na MGM. Depois desses, Bosco não voltou mais para os desenhos animados, com exceção de algumas referências. Anos mais tarde, a Warner comprou o Bosco do espólio de Harman e Eisen. Os nomes Looney Tunes e Merrie Melodies continuaram de propriedade da Warner. Leon Schlesinger estava com um contrato para entregar desenhos animados para a Warner, mas sem a Harman-Eisen não tinha quem produzi-los. A solução foi montar um estúdio de animação dentro das próprias instalações da Warner, comandado por ele. O estúdio teria o nome de Leon Schlesinger Productions. Ficava dentro da Warner, mas era independente dela. Leon não sabia nada de animação, mas ele era o tipo de produtor que sabia de suas limitações e que precisava arrumar o pessoal que entendia sobre o assunto. Ele, então, foi atrás de montar uma equipe usando vários animadores saídos da Disney. Sem o Bosco, os desenhos animados da Warner precisavam de um novo personagem e teria um substituto. E, por sinal, seria um dos primeiros trabalhos de um jovem animador chamado Chuck Jones. Deixe aí um comentário se você quer mais vídeos continuando a história dos Looney Tunes e os desenhos animados da Warner, e considere ser um dos apoiadores do canal Freck. Essa série sobre Looney Tunes vai precisar de muita pesquisa e qualquer ajuda é muito bem-vinda. Pensa que é como se você me encontrasse em algum lugar e quisesse me pagar um cafezinho ou alguma coisa assim, e assim você ajuda o Freck a continuar. Um abraço e até uma próxima.